João, capítulo de número 6. Eu já digo para você a partir de que verso nós vamos ler, porque eu vou investir um tempo aqui para conceituar com vocês e contextualizá-los do porquê Jesus está tratando o assunto de pão. Porque guarde o que eu vou dizer agora, talvez seja o grande balizador daquilo que você vai ouvir da parte de Deus. Pão é um dos símbolos mais lindos nas Escrituras. Nos tempos de Jesus, o pão era a base das refeições que haviam naquela época. O pão estava presente em todas as refeições. O pão tinha um fator preponderante, tinha uma importância. E Jesus vai usar o pão aqui de forma metafórica, embora os contra-argumentadores de Jesus vão querer tratar de forma literal, e nós vamos ver isso de forma mais profunda na leitura do texto, mas Jesus está usando uma metáfora. Aliás, todas essas expressões, o pão da vida, a porta das ovelhas, a luz do mundo, o bom pastor, a videira verdadeira, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, eles são expressões metafóricas, ou seja, expressões que Jesus se utilizou delas para falar da sua plenitude, da sua inteireza e da sua grande, se assim posso dizer, da sua grande ênfase ministerial. Porque, em verdade, nós estamos vendo nos nossos dias uma coisa que é realidade, mas não é nenhuma novidade. Muita gente tem ideias sobre Jesus que elas são completamente divorciadas do que a Bíblia diz sobre Jesus. Está cada vez mais frequente, e até nos púlpitos, às vezes a gente vê, e para espanto nosso como pregador, gente dizendo assim: eu vejo Jesus dessa forma, eu acho que Jesus é, eu penso que Jesus talvez seja, na minha opinião Jesus é. Todas as vezes que alguém usa uma expressão dessa para de alguma forma tentar definir Jesus, essa expressão que vai vir na sequência, pode ter certeza, ela está completamente errônea, porque o que de Deus se sabe, o que de Jesus se sabe, está escrito nesse livro. Desde o primeiro versículo de Gênesis até o último versículo do Apocalipse, tudo fala de Jesus. Se não fala diretamente, aponta. Mas Jesus usa metáforas, Jesus usa figuras de linguagem para ensinar as pessoas, para corrigir as pessoas das suas percepções espirituais a respeito de Deus, da sua obra, da pessoa de Jesus, da igreja, dos perdidos e de tudo aquilo que relaciona-se conosco. Então Jesus vai usar a expressão o pão da vida. E naquela sociedade fazia todo sentido Jesus usar a figura do pão para corrigir percepção espiritual das pessoas. Porque o pão, segundo o que nós vamos ver aqui, ele trata do que é temporal, do que é efêmero e passageiro, ou ele pode tratar do que é espiritual, é eterno para sempre. E aí nós vamos ter que nos escolher o que a gente vai, de alguma forma, definir como a nossa fé. Se é para aquilo que Jesus pode fazer, ou naquilo que Jesus é. Está ficando claro para vocês? Estou tentando descomplicar o que eu escrevi, está tudo bonitinho, eu estou tentando fazer uma adaptação para enxugar, espero que não esteja de nenhuma forma comprometendo a compreensão do que vamos tratar em toda essa série, e particularmente hoje à noite. Para a nossa fé em Jesus ser uma fé legítima, nós precisamos crer em Jesus de acordo com como Jesus se apresenta. Voltemos um pouquinho na história, antes de eu conceituar e entrar na leitura, voltemos um pouquinho na história. A primeira vez que a expressão eu sou aparece na Bíblia, está lá no Êxodo, quando Deus aparece a Moisés na sarça ardente, lá no deserto, depois de 40 anos que Moisés está vivendo longe do Egito, Deus aparece a Moisés e diz: Moisés, eu quero usar você como um libertador, uma figura no Antigo Testamento do que Jesus faria de forma plena e absoluta, um libertador eterno. Mas naqueles dias Deus levantou, ou no Antigo Testamento, vários libertadores, entre os quais Moisés, e chama Moisés dizendo: Moisés, eu vou usar você para uma grande obra. Vi a aflição do meu povo, ouvi a oração do meu povo, 400 anos de exílio do povo de Deus, o povo de Israel, presos, hebreus ainda nessa época, presos no exílio do Egito, castigados por seus pecados, 400 anos de muito sofrimento e dor. Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu vou usar você para fazer essa grande obra. Moisés tenta relutar com Deus, dizer para Deus: não faz sentido nenhum o Senhor me chamar por todas as minhas credenciais. E Deus diz para ele assim: Moisés, usar você não tem nada a ver com você e suas habilidades. Usar você tem a ver com o meu poder libertador e com o que eu quero fazer na vida daquele povo. É o que Deus quer fazer na nossa vida nos dias de hoje também, por meio de Jesus Cristo.
o libertador eterno. Mas aí quando Moisés entra numa crise absoluta, tenta convencer Deus e demovê-lo da ideia de usá-lo, Deus diz para ele assim: Moisés, vá, eu vou dar para você sinais, eu vou dar para você uma varinha, eu vou dar para você sinais bem claros de que eu vou usar você. Aí Moisés então pergunta: Senhor, a quem eu vou anunciar quando eu chegar no Egito? Ao que Deus responde a Moisés: Moisés, diga assim, o eu sou me enviou. Acabou a discussão. Porque Deus não existe, Deus é. Deus não tem uma origem. Deus não tem um rastro de onde veio, para onde vai. Deus simplesmente é. Jesus é, ele não existe. Ele habita todos os tempos da história. Nós estamos no tempo chamado cronológico. Mas o nosso Deus, a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, habita no Kairos, que é o que significa não tem tempo, não tem começo, nem meio, nem fim. Deus exatamente é. Pela primeira vez que alguma coisa fantástica acontece na Bíblia, na pessoa de um libertador, Deus se apresenta por meio de Moisés dizendo: olha, o eu sou me enviou. E para Moisés bastou, sem que Deus definisse exatamente o que era. Mas agora no Novo Testamento nós vamos ver Jesus dizendo eu sou, e dizendo exatamente o que é. E hoje à noite nós vamos ver Jesus como o pão da vida. E veja, o pão representa sustento, subsistência, representa a necessidade básica para a vida. E é na falta do pão que a gente conhece o caráter, a moral e a ética das pessoas. Qualquer pessoa colocada em risco de vida, de fome, essa pessoa pode fazer qualquer coisa para manter-se sobrevida ou vivo. É quando falta pão que a gente conhece quem são as pessoas. Ou na possibilidade, a iminência do pão faltar, que a gente conhece quem são as pessoas. Quem é e quem não é. E o assunto aqui é pão. E panoramicamente, deixa eu abrir para você aqui dizendo que o capítulo 6 de João, se você der uma olhada aí, não precisa ler, nós vamos ler uma sequência de versículos, mas são tantos, eu vou tentar, de alguma forma, resumir para contextualizar. O capítulo 6, verso 1, começa dizendo que Jesus foi para certo lugar, uma multidão se aglomerou aos pés de Jesus. Diz o texto um pouquinho mais para frente, que eram 5.000 homens. Naquela época contavam-se somente os homens. Mas se multiplicar pelos homens casados, mais crianças que tinham ali, eram por volta de 20.000 pessoas que se aglomeraram ao pé do monte para ouvir Jesus. E ouviram Jesus. E Jesus falou com aquelas pessoas, anunciou o reino de Deus. Mas em determinado momento ele percebeu que a noite estava chegando, que as pessoas estavam famintas e que elas não teriam por si mesmas condições de comer naquela noite. E a Bíblia diz, João registra, que Jesus, movido de íntima compaixão daquelas pessoas, chamou os discípulos e disse: deem vocês a eles o que comer. Ao que o discípulo responde: Senhor, nós não temos condições de alimentar essa multidão toda. Nós não temos condições financeiras. Mas Jesus fez isso para chamá-los para dentro do contexto de cuidado com as pessoas. Aí vocês conhecem a história. Alguém disse: olha, mas tem um menino aí, com 5 pães e 2 peixes. 5 pães, 2 peixes, uma multidão faminta, de 20 pessoas. Vocês conhecem a história. Primeira multiplicação de pães, houve uma segunda. Extraordinariamente, todos comeram, sobrou e foi armazenado. Jesus operou um grande milagre. E vejam, esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ele é tão importante que junto com a ressurreição de Jesus, são os únicos textos ou passagens bíblicas que são registrados pelos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tamanha a importância da multiplicação dos pães e dos peixes, ele é registrado pelos 4 evangelistas. Na sequência, aconteceu esse milagre. Jesus manda então os discípulos passarem para outra margem do rio, na direção de uma cidade chamada Cafarnaum. No meio da travessia, o barco daqueles discípulos sofre uma grande tempestade. O mar está revolto, eles começam a ficar desesperados. Jesus não estava com eles. Dali, poucos minutos, Jesus vem andando por sobre as águas. Lembra desse texto? Jesus aparece para eles andando sobre a face das águas revoltas. Chega no barco, eles assustados, admirados, com Jesus não só multiplicar pães e peixes, mas andar sobre as águas. Eles viram 2 sinais miraculosos num espaço de tempo muito curto. Jesus chega ao barco, Jesus dá ordem, o mar se acalma, tudo fica tranquilo, e eles chegam ao seu destino são e salvos. Chegando na outra margem do rio, Jesus com os seus discípulos 12, aquela multidão que fora atendida momentos antes ou na noite anterior, está lá agora na praia, onde Jesus atracou com os seus discípulos, aquela mesma multidão,
que comeu os pães e os peixes, viu Jesus operar um grande milagre, aquela multidão está de volta à cena, e aí eu peço que você vá para o versículo de número 25, do capítulo 6 de João, e nós vamos trabalhar a partir desse versículo aqui algumas coisas importantes, para a gente fazer uma radiografia pessoal de quem somos nós diante de Jesus. Perdão, a boca já está um pouquinho seca, garganta. Você está no versículo de número 25? Deixa eu fazer um combinado com vocês. Nós vamos ler uma sequência de versículos. Eu não vou deixar para ler toda a narrativa daqui por diante e depois fazer uma aplicação. Eu vou fazer o seguinte, dentro de uns conjuntos de textos bíblicos, que fecham alguns raciocínios importantes de Jesus, eu vou parar, fazer alguns comentários, e depois de lido todo o texto, esses comentários feitos, aí eu volto para fazer um desafio, uma aplicação final. Pode ser? Então, se eu parar aqui, eu vou dar um comando para você, olha, parei aqui, me presta atenção, que eu vou, então, vou introduzir cada um de nós aqui no contexto, para a gente entender por que é que Jesus está dizendo o que está dizendo, como está dizendo e para quem está dizendo. Lembram-se? Começou com multiplicação de pães e peixes, depois Jesus andou sobre as águas, agora eles se encontram de novo. Verso número 25. De João 6. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Agora presta atenção como Jesus não responde a pergunta, porque a pergunta daquelas pessoas parece um tanto quanto sem propósito. Mestre, quando o Senhor chegou aqui, parece uma coisa de uma saudação, uma coisa amistosa, aquela coisa assim, poxa, que saudade do Senhor. Que legal que o Senhor chegou. Quando chegou, está tudo bem? Fez boa viagem? Olha como Jesus responde no verso 26. E é importante a nossa compreensão nessa primeira resposta de Jesus. Verso 26 de João 6. Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Olha que coisa incrível. Aquela turma se aproxima de Jesus, parece com muito boa intenção, mas veja, Jesus sempre sabe que atrás dos nossos discursos tem motivações. E para Deus é mais importante a nossa motivação em nos aproximar dele do que o discurso que nós utilizamos quando nos aproximamos dele. Certa vez Deus disse no Antigo Testamento, por meio do profeta, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Deus conhece o coração. Quando o profeta Samuel vai à casa de um homem muito importante dos seus dias, escolher um novo rei para Israel, diz o texto bíblico que aquele pai tinha alguns filhos. E o profeta vai para lá assertivamente ungir um novo rei. E ele vê o estereótipo, alguns deles muito formados militarmente, então eram grandes, fortes, robustos, bonitos. E Deus disse assim, eu não escolhi esse, eu não escolhi esse, eu não escolhi esse, e foram acabando os filhos de Jessé. Ao que aquele profeta talvez ficou pensando, mas não é possível, o estereótipo desses filhos que me apresentaram aqui tem tudo a ver com um guerreiro ou um rei para Israel. E Deus diz assim, eu não vejo como os homens vê, porque Deus vê o exterior, mas Deus vê o coração. E vocês conhecem a história também. Quem seria ungido rei, nem na casa estava nos pastos, cuidando das ovelhas do pai. E Deus manda chamar e dizer, é esse aí. Não tinha estereótipo nenhum, estou falando de Davi. Segundo rei, o rei mais importante, o rei mais conquistador, o rei mais célebre da história de Israel. Por quê? Porque quando nós nos aproximamos de Deus, as nossas motivações são mais importantes do que as nossas realizações e discursos. É o que Jesus está dizendo para esse povo. Vocês estão me procurando, não porque vocês estão interessados em mim, é porque já passou algum tempo, talvez mais do que 3 horas, porque a gente come naturalmente de 3 em 3 horas, né? Posso fazer um parênteses, porque vocês estão em casa? Eu um dia perguntei para uma nutricionista, por que é que a gente come de 3 em 3 horas? Ela me deu uma resposta tão básica, me senti a criança diante da resposta da nutricionista. Eu falei assim, simples, está aqui o pastor Jorge, que é o médico, simples. Você acostumou desde bebê comer de 3 em 3 horas, não foi? Eu falei, por isso, vai continuar a vida toda. Então talvez esse povo aqui tinha passado 3 ou 6 horas, ou seja, eles já estavam no segundo período de fome. Eles acabaram de comer
um pão que foi multiplicado milagrosamente. E eles talvez fizeram à margem do rio uma travessia muito longa para chegar até Jesus. E a forma como chegam a Jesus traz para Jesus um espanto, porque a motivação deles não era estar com Jesus. A motivação deles era comer pão de novo. Alguma novidade? É uma realidade, sempre foi. A maioria das pessoas, eu vou exagerar aqui, até nos superlativos, a maioria das pessoas se aproximam de Jesus por aquilo que Jesus pode dar a elas. Quero namorar, vou correr para a igreja, vou correr para Jesus. Quero casar, vou correr para a igreja, vou correr para Jesus. Não posso gerar filhos, vou correr para Jesus e vou receber a bênção da fertilidade. Quero aumentar os meus negócios, vou correr para Jesus e Jesus vai me dar. E aí, eu não vou ficar dando exemplo aqui para não parecer que eu estou dizendo alguma coisa para alguém, não é isso. É que essa realidade desses dias é a mesma dos nossos dias. As pessoas se aproximam de Jesus, em sua grande maioria, com interesse naquilo que Jesus pode dar a elas e que são coisas temporais. Você pode vir a Jesus com uma enfermidade, ser curado de uma enfermidade e depois contrair uma outra enfermidade. E talvez muitas pessoas que foram curadas, eu conheço muita gente que passou por aqui, atrás de uma bênção, foram abençoados, legitimamente abençoados. Quem abençoou, pastor? Foi Jesus, que supriu aquela necessidade, que encheu aquele estômago vazio de pão naquela noite. E pão aqui não representa só o que enche o estômago, mas os nossos interesses pessoais. E muita gente tem buscado Jesus pelos seus interesses pessoais. E me chama a atenção que Jesus, vendo que o discurso não casava com a motivação, ele parou para corrigir aquela multidão e dizer assim: olha, eu sei que a motivação de vocês é uma motivação secundária, que vocês não entenderam nada do que eu vim fazer na terra, vocês não conhecem nada a respeito de Deus, vocês conhecem só as necessidades de vocês e estão me procurando por elas. Comeram o pão, fartaram-se, estão com fome de novo e vão me procurar assim, vai virar um ciclo vicioso. Necessidade, Jesus, vou embora, necessidade, volto, Jesus, vou embora, e tem muita gente fazendo esse ciclo. Hoje está, amanhã não está. A gente pergunta: o que aconteceu? O pão foi oferecido, e ela ficou tão satisfeita com o pão que recebeu, que ela esqueceu que o melhor que o pão é quem ofereceu a ela o pão. Tem muita gente tratando Jesus não como o pão da vida, mas como o padeiro da esquina. Coisa que gosta de pãozinho, deixa eu ver. A gente lembra até daquela música antiga da Xuxa, lembra? Veio na tua memória agora, não veio? Cantava aquela musiquinha na TV, eu criança assistia aquilo, Fabiana, eu senti o cheiro do pão, com a Xuxa e as suas paquitas cantando, e a música está aí, problema seu, vamos embora. Porque é uma delícia pão, pão quentinho, na chapa, quantos gostam? E não me inventa de colocar requeijão e voltar na chapa, porque fica horrível aquilo. Outro dia eu vi o pão com requeijão, a pessoa falou, né? Eu sei que existe. Põe o pão na chapa, depois passa o requeijão. Minha filha gosta, mas ela não volta para a chapa. Porque depois que volta para a chapa com o requeijão, você já vira a crosta que fica? Jesus amado. A pessoa faz creque, mas pão é uma delícia. Você gosta de pão, não gosta? Pão com ovo, como todos os dias. Está aqui, vou fazer uma denúncia. Minha esposa faz eu comer todos os dias e eu me acostumei. Ovo e frango por causa de academia. Graças a Deus por minha esposa. Todo dia tem, né, Débora? Estava pensando em já comprar umas galinhas e criar em casa, porque o ovo tá caro, não tá? Tá tudo caro, mas o ovo, irmãos, que inflação maluca é essa? Mas enfim, o assunto é o pão. Pão é uma delícia. Pão é maravilhoso. Pão sacia. Pão dá aquela sensação de estou alimentado. Mas não passa muito tempo, você está com fome de pão de novo. Porque pão alimenta por um tempo. E pão é necessário. Mas Jesus está usando o elemento do pão e a metáfora do pão para chamar a atenção de muita gente que frequenta igreja, que vai até Jesus por causa das suas necessidades pessoais. Preciso de uma bênção, não vou desistir. E não saio daqui enquanto não receber. Tem até música para isso, de encantar crente assim. Porque parece que as pessoas perderam a percepção, amigos, irmãos, queridos e queridas, de que Jesus é mais importante do que aquilo que exatamente Ele faz. É por isso que na sequência do texto nós vamos ver agora como é que Jesus trata essa demanda do pão e com os adoradores de pão, esse assunto. Verso de número 27, volta aí para o texto. João 6, 27. João 6, 27.
Olha o que Jesus diz para aquelas pessoas: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Mentalidade de faço para merecer, de meritocracia. O que tem de gente procurando às vezes a igreja para saber quais são os métodos espirituais para adiantar os processos de Deus na sua vida. Pastor, que jejum devo fazer? Pastor, quantas horas, quantos dias, qual refeição? Quanto tempo? Qual o período? Porque eu preciso aprender como fazer com que Deus me ofereça aquilo que eu quero ou preciso. São capazes de fazer sacrifícios, mas nunca obediência. Querem saber quanto devem dar de oferta. Quantas cestas básicas doarem para a fundação? Pastor, quais são os caminhos? Quais são os atalhos que eu devo seguir? Porque eu preciso desesperadamente dessa bênção. São capazes de fazer todo e qualquer sacrifício. Sabe que tem um direito no Brasil que mais cresce, chamado direito eclesiástico. Sabe o que é isso? Gente está decepcionada com Deus e com a igreja por causa de dinheiro que ela deu e não recebeu a bênção correspondente ao que foi ofertado a ela. Ela vai na justiça, contrata um advogado de direito eclesiástico, está crescendo o número de gente assim, e vão lá requerer oferta e dízimo que deram. Não porque deram, por amor, como a gente ouviu agora o Eliel dizendo, porque amor e obediência se confundem na Bíblia. É obediência por amor, é amor por obediência. Elas estão lá requerendo de volta o dinheiro, o sacrifício que empreenderam, porque venderam para ela a ilusão que se ela desse uma soma de dinheiro, e ainda chegou ao ponto de dizer exatamente quanto, porque se ela der hoje, amanhã ela vai receber uma coisa muito maior. Essa é a proposta do Evangelho, irmãos? É disso que Jesus está falando? Mas está cheio de gente assim. E eu tenho para mim, depois de muito tempo já de ministério pastoral, eu sempre achava, dizia assim, tadinho daquela pessoa, ela foi enganada. Mas sabe o que eu aprendi ao longo do tempo? Tem gente que é enganada porque gosta de ser enganada. Tem gente que gosta. Sabe que é mentira, mas gosta de mentira. Sabe que é safadeza, mas gosta de safadeza. Tem, pastor? Tem. Não aqui nessa comunidade, nessa noite. Você não. Mas tem gente que gosta. E é a lei da demanda e da oferta. Safado oferecendo safadeza, safadinhos e safadinhas querendo comprar. Aí depois decepciona e descobre que o pão da vida nunca esteve ali. Que ela queria o pão, mas nunca quis nada com o pão da vida. Tem gente assim. Continua, verso 28. Olha o que Jesus responde a esses que querem saber que tipo de trabalho. Que sacrifício eu faço então, pastor? Que sacrifício eu faço, Jesus? Olha a resposta de Jesus no verso 29. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta. Leia na sua Bíblia aí, por favor, bem alto. Qual é a obra de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta. Qual é a obra? Lê de novo, por favor. Sabe qual é o nosso trabalho diante das grandes promessas que Deus tem para nós? Das grandes revelações que Jesus tem para nós? Absolutamente crer. O que eu faço além disso? Nada. Creia. Só que crer não é um estado passivo. É crer, criei, por isso falei. Criei, por isso fiz. Criei, por isso respondi. Criei, por isso correspondi. Crer envolve confiar. E confiar tem que passar por testes. Brinco às vezes com a minha filha, agora ela está grandinha, não dá mais para brincar assim. Põe no lugar alto e diz assim: filha, você confia no pai? Confio. Confia que você pular daí o pai vai segurar? Confio. Beleza, então pula. Não, pai. A gente não é assim com Deus também? Essa atitude da minha filha e dos nossos filhos é igual. A gente é capaz de dizer que crê, que confia, mas se isso demandar da gente uma resposta de quem crê e confia, a gente não faz. A gente não faz. Aí Jesus vai dizer para aquelas pessoas: não estou esperando de vocês sacrifício. A obra que Deus requer de cada um de nós é que creiamos. Que simplesmente creiamos. A obra do Espírito Santo no meio do teu coração é levar a gente para um nível de fé tão absoluta que a gente não fica questionando nada. Se Jesus diz que é assim e pronto. Não tem mas, não tem porém, todavia, contudo. Jesus disse que é assim, assim é. E talvez aquele povo entendeu, porque olha a sequência dos próximos versos. Vamos para o verso de número 30. Então perguntaram-lhe:
Olha a insistência do povo que só busca Jesus por aquilo que ele pode fazer. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrará para que o vejamos e creamos em ti? Aquele povo viu multiplicação de pães e peixes, não viu? Possivelmente viu Jesus andar sobre as águas, não viu? E eles estão querendo mais sinais e prodígios e milagres para crer em Jesus. E olha a paciência de Jesus, irmão, com as pessoas. Igual tem comigo, com você. Quantos aqui abusam da paciência de Deus? Não é novidade, mas é uma realidade. A sequência. Os nossos antepassados, agora eles vão dar uma aula teológica para Jesus. Olha a aula teológica, para fundamentar as suas expectativas pessoais. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, Jesus. Ele lhes deu a comer o pão dos céus. Olha a resposta de Jesus. Declarou-lhes então Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu. Para aí que nós vamos continuar o texto. Eu fico muito feliz quando alguém me procura e diz assim: pastor, eu queria te agradecer. E eu pergunto para a pessoa, às vezes pela primeira vez que vi: pelo quê? Pastor, o senhor orou e hoje eu estou grávida. Pastor, o senhor orou aí do púlpito e as portas de um emprego se abriram para mim. Pastor, o senhor declarou uma palavra profética que eu recebi, e a minha vida, a minha família, a minha realidade, e por aí vai. Vocês imaginam um monte de testemunho que a gente ouve. E educadamente a gente ouve as pessoas dizerem, e elas têm razão em certa medida, de que talvez a gente foi um interveniente, um canal de Deus, foi um cooperador de Deus no que aconteceu. Mas não fui eu, não foi o pastor Jorge, não foi o André, não foi o Liel, não foi o Anderson, não foi o pastor Ronaldo, não foi pastor nenhum, nem pastora nenhuma, que deu o pão ou que fez o milagre na vida de ninguém. Mas as pessoas parecem que precisam eleger um ídolo na vida. Por favor, não faça de homens ídolos, porque Jesus está corrigindo aqui a fé desses homens, dizendo: olha, vocês estão citando um evento do Antigo Testamento relacionado com o pão, mas aquele milagre que aconteceu no Antigo Testamento, que milagre é esse para você que talvez não conheça? O maná era um alimento que Deus enviava todas as manhãs, quando Deus libertou o povo do Egito e os fez andar na direção de uma nova terra, uma terra que manava leite e mel, Canaã. Nesse período foram 40 anos de caminhada, e todos os dias, a não ser aos sábados, que na sexta-feira Deus dobrava o maná. Todos os dias, com exceção ao sábado, Deus enviava de manhãzinha um café da manhã que sustentava aquele povo o dia inteiro. Um grande milagre que todo judeu avalizava como sendo um dos maiores do Antigo Testamento. Agora estão tentando confrontar Jesus com um assunto teológico e dizendo: foi Moisés que nos deu. E está dizendo: corrijam a fé de vocês. Ninguém recebe nada de ser humano nenhum. Toda dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. É o Pai que é o doador de toda a bênção na nossa vida. Não sou eu, nem nenhuma outra pessoa aqui, fora daqui, na internet. Quem opera tudo em todos, quem faz milagre, transforma situações e realidades, é o Senhor Jesus. Vocês imaginam a carinha daquele povo? Ele diminuiu Moisés? Não. Moisés foi um instrumento de Deus, como eu sou, como você é, como cada um de nós somos aqui e onde quer que você esteja. Nós somos instrumentos na mão de Deus, mas quem faz é o Senhor. Estou dizendo que isso você não pode dizer para mim e testemunhar do que Deus fez, mas corrija: não foi eu quem fiz, não foi a minha oração que foi forte, foi a bondade de Deus que fez isso na sua vida. Estamos juntos? Continuemos. Mas meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Verso 33, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. E olha o verso número 34, queria que você lesse junto comigo. Disseram ele: Senhor, agora compreendendo um pouco mais o elemento espiritual no assunto pão, qual é a resposta desse povo para Jesus? Senhor, dá-nos desse pão para sempre. E tem muita gente recebendo esse pão. O pão vivo, o pão que alimenta o nosso espírito. O pão da vida que é Jesus. E está dizendo: Senhor, eu quero agora que compreendi essas verdades, eu quero de hoje em diante me alimentar do verdadeiro pão, o pão vivo que desceu dos céus. E ele continua, vamos junto. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim jamais eu rejeitarei. Pois desci dos céus,
não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Verso 39. E esta é a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que eu os ressuscite, a todos eles, no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Verso número 41. Com isso, surge um segundo grupo aqui na história e nesse diálogo de Jesus. Estava ali à margem, quietinho, mas agora eles se manifestam. Um segundo grupo. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque dissera: eu sou o pão que desceu dos céus. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode dizer, desci dos céus? Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o enviar. E eu ressuscitarei essa pessoa no último dia. 45. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai, falando de si mesmo. 47. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Verso 48 que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e eu a darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para que comamos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a carne e bebe do sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue sempre permanece em mim, e eu permaneço nele. Da mesma forma, como o Pai que vive em mim me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, por minha causa viverá. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Surge um segundo grupo de pessoas aqui. Gente religiosa. Gente que gosta das coisas da religião, da tradição. Gente que sabe muita coisa sobre Jesus. Lê livros. Às vezes fez até um curso de seminário teológico. Gente que sabe que Jesus nasceu de uma virgem, como produto das profecias messiânicas. Sabe que Jesus nasceu da vontade de Deus, obra do Espírito. Sabe que Jesus cresceu indo na sinagoga, aprendendo, ensinando. Sabe que Jesus assumiu um período da sua vida o papel de carpinteiro, que era o ofício do seu pai. Sabe que Jesus aos 30 anos batizou-se no Rio Jordão para iniciar o seu ministério. Sabe que Jesus passou pela tentação de 40 dias no deserto, Mateus 4. Sabe que Jesus fez sinais, prodígios e maravilhas. Sabe que Jesus, além de ter multiplicado o pão andado sobre as águas, que Jesus ressuscitou mortos, que Jesus curou enfermidades, que Jesus restaurou pessoas, que Jesus abriu a vista ao cego, que fez o paralítico andar. Sabe muita história sobre Jesus, mas não sabe nada da pessoa de Jesus. Porque as pessoas podem inchar a mente de conhecimento teológico a respeito de Jesus e nunca saberem nada sobre a pessoa de Jesus. É possível. É possível que as pessoas fiquem tão saciadas em conhecer histórias, em dissertar a história, em dizer histórias sobre Jesus, mas nunca saber falar sobre Jesus quem é. Comecei ontem, aliás, era para ser segunda-feira, está aqui os meus 2 amigos, 2 novos discípulos de Jesus, enviados para essa casa.
gente nova convertida, com sede de Deus, querendo crescer, abandonando uma vida antiga, como viviam, para viver de acordo com a vontade de Deus, estão desejosos, estão me procurando, todos os cultos, vinham falar aqui comigo, decidi pegar um dos materiais mais lindos que temos nessa comunidade. Minha agenda é muito corrida, eu não consigo fazer isso com mais excelência, como já fiz no passado, por causa das minhas demandas, mas eu peguei um material chamado Siga-me, um material que a gente tem aqui, que ensina as pessoas sobre a vida da igreja, a pessoa de Jesus e os nossos relacionamentos de amor. Peguei esses dois rapazes aqui. Faz um sinalzinho aí, vocês dois. Esse é o Lucas, esse é o Fabinho. Não pudemos estar na segunda-feira por causa da chuvarada, viemos ontem, peguei o material, um livrinho, me preparei, olhei o material, reolhei, esperei eles aqui, oramos juntos, abrimos, e eu vi a sede e a fome desses dois caras. Eles tinham no bloquinho de nota deles anotados mais perguntas do que o material oferecia. Já viram o material inteirinho, são 11 ou 12 semanas que nós vamos passar juntos, em que eu vou abrir espaço na minha vida para recebê-los, para ensiná-los sobre Jesus. E num determinado momento eles mostraram muito interesse em saber sobre as questões basilares da fé, sobre teologia, B. Eu disse para eles, não vamos nos concentrar nisso não, vamos falar sobre Jesus, vamos aprender sobre Jesus e o que Jesus está fazendo na nossa vida. E foi um tempo tão gostoso, ouvindo o que Jesus está fazendo na vida deles, falando o que Jesus fez, está fazendo e o que eu espero fazer na minha. Estamos lá juntos aprendendo sobre Jesus. Saímos daqui, coração cheio de alegria. E fui para casa louvando a Deus pela vida de vocês, porque vi em vocês fome pelo pão da vida, e não pelo pão que Ele pode oferecer a vocês. Estão trabalhando, empenhados, desejosos, e estamos lá, porque é uma delícia lidar com gente que tem interesse legítimo na gente. Posso fazer uma pergunta para você aqui? Para uma reflexão, precisa me responder? Você gosta quando alguém se aproxima de você por interesses pessoais em você? Uma das coisas mais tristes na vida é quando alguém se aproxima de você para tirar alguma coisa de você sem se importar com você. E eu dou graças a Deus que Jesus está mostrando uma certa inquietação, se assim posso dizer, com as pessoas o procurarem só pelo pão que Ele pode produzir, pelo poder que Ele tem de operar milagres, de resolver situações difíceis na vida. Jesus está dizendo para essas pessoas, eu estou decepcionado com você. Ainda que você seja um bom religioso, frequentador de igreja, doador de dízimos e ofertas, alguém conheça toda a teologia sistemática, conheça todos os fundamentos das Escrituras, conheça muito sobre o que Deus dizia sobre um libertador, sobre o Messias, sobre o Cristo, mas não sabe nada sobre Ele. Religiosos, que gostam de pode ou não pode. Pode ver, toda pessoa que está muito ligada à religião, não quer saber de Jesus, mas da religião que Jesus, segundo eles, dá, eles querem saber quais são os limites do que eu posso e eu não posso. Gente que vive assim, pastor, qual é o limite entre o pecado e a santidade? Até onde eu posso ir? E aí vão dando exemplos. Pastor, eu namoro. Pastor, eu namoro. Eu levo a minha namorada à casa dela, paro na garagem, num lugar mais escurinho, e ali, pastor, a despedida demora muito. Um beijo aqui, um abraço lá, daqui a pouco a mão parece que toma uma vida própria, mas nós somos crentes, pastor. Até onde eu posso ir? Aí eu sempre digo para a pessoa assim, escuta, que tal você vender o bendito carro e de busão? Porque eu não vejo ninguém fazendo isso embaixo de um poste. Vende o carro. Pastor, que radicalismo! Ora, eu vou dar regrinha para até onde você pode ir. Religioso quer saber o que eu posso e não posso fazer, devo ou não devo fazer, e procura às vezes pessoas, vai para a Escritura procurando, deixa eu ver onde está escrito, não farás isso aqui, não está escrito, não é para eu fazer, então eu vou fazer. Fica procurando sempre o limiar, o limite entre agradar a Deus e agradar a si mesmo. Se você vive nessa luta, você talvez seja um bom religioso, mas você não sabe nada de Jesus. Você não se alimenta dele, se alimenta da religião. E a religião é assim, se alimenta, ela não sacia a fome da nossa alma. A religião não sacia. Vou abrir um precedente aqui mesmo, tem na internet. Como explicar alguém, Bernadette, que passou por aqui, muitos anos, viu Deus operar coisas tremendas ao seu lado, ao seu redor, e até experimentou algumas coisas na sua vida. Depois de algum tempo, ela diz assim, cansei dessa religião evangélica, agora eu vou ser, e com todo carinho ao que vou nominar daqui por diante, tá? Agora eu vou ser espírita. Vou começar, vou resetar minha vida
minha vida religiosa, agora eu vou deixar de ser crente evangélico, agora eu vou ser espírita, eu vou aprender uma religião nova. Porque, de fato, todas as religiões têm alguma coisa de bom e de ruim. É só a gente saber separar as coisas. Passa um tempo, ela já está desgastada com a religião e com os dogmas espíritas. Aí ela tem uma ideia. Agora eu vou para o candomblé. Volto a dizer, estou citando aqui, nominando, com muito respeito. Muito. A fé e a religião das pessoas. Mas como explica as pessoas que ficam pulando de uma religião para outra? E a gente via a pessoa que diz, escuta, o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Ela comeu o pão que Jesus pode dar. Ela saciou algumas necessidades pessoais, efêmeras e passageiras. Mas ela nunca se alimentou do pão da vida. Porque quem se alimenta de Jesus não consegue viver de outra forma, senão para Jesus, com Jesus e com os de Jesus. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se você está se alimentando da religião, conhece muita coisa sobre Jesus, mas não conhece Jesus, corra para mudar isso na sua vida hoje. Porque Jesus não veio para estabelecer uma nova religião, para acomodar as nossas necessidades, para entorpecer a nossa alma de promessas que nunca vão acontecer. Jesus veio do céu, veio do Pai, para nos mostrar que o Pai está chamando os filhos para ter relacionamento com Ele por meio de Jesus. E a única forma de ter relacionamento com o Pai é se relacionando com Jesus, não com a religião. Jesus não fundou nenhuma. Embora o cristianismo seja uma ideia fantástica, abençoada, Jesus não fundou igreja nenhuma e nem religião. Mas nos chamou para nos alimentarmos dele. Porque quem se alimenta de Jesus não tem fome de nenhuma outra coisa a mais. Quem está se alimentando de Jesus sabe que isso é uma verdade. Você está saciado na pessoa bendita de Jesus e já descobriu que Ele é tudo o que eu e você precisamos. Não é de um novo relacionamento, não é de um novo emprego, de uma nova estética, de uma nova ideia, de um mindset novo. O que nós precisamos é de Jesus. E a igreja existe para anunciar Jesus como sendo o supridor, muito mais do que supridor das suas necessidades, aquele que vai suprir a minha e a tua alma, de que outras coisas não podem suprir. Tem gente que come o pão e volta a ter fome. Tem gente que consegue um emprego novo, depois fica desempregado de novo, aí volta e fica. É isso que você quer para a tua vida? Mas surge um terceiro grupo, e eu queria que você lesse comigo agora o verso de número 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? Dá um salto aí e vai lá para o verso de número 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. 67. Jesus então perguntou aos 12, aqueles a quem ele escolheu, perguntou aos 12, vocês também não querem ir? E olha a resposta desses 12 homens para Jesus. Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo, o Filho de Deus. Vou pedir para a Amy e a banda subir aqui e vou conduzir esse tempo para o final. Aproximaram-se de Jesus depois daquela multiplicação dos pães e dos peixes, depois de Jesus andar sobre a face das águas, 2 milagres extraordinários, que João destaca aqui. Aproximaram-se de Jesus 3 grupos. E eu e você, nessa noite aqui, só podemos estar em um deles, não há um quarto. Um primeiro grupo, o grupo daqueles que são a multidão. Quem é a multidão? Multidão é aquela que vai para Jesus para a solução dos seus problemas. Vem Jesus, a figura do gênio da lâmpada lá do Aladim. Alguém que milagrosamente vai aparecer num instante, vai ouvir os meus pedidos em forma de oração,
Em algum momento, e tomara que seja muito rápido, vai suprir as minhas necessidades e acabou a relação por aí. Enquanto ele não faz o milagre, eu estou por aqui esperando o meu milagre, orando por isso, jejuando por isso, mobilizando as pessoas para orar por aquela necessidade, fazendo sacrifícios, jejuando, lendo mais a Bíblia, acordando de madrugada bem cedinho, tomando banho gelado, fazendo um monte de coisa para de alguma forma tentar acelerar os processos de Deus na sua vida. E num determinado momento, e não peçam para que eu explique, Deus faz, Jesus faz, aquela pessoa fica tão satisfeita com o pãozinho que recebeu, aquele pãozinho pequenininho, mini pão, ela fica tão satisfeita que ela vai embora e não volta nunca mais, nem para agradecer. Outro parênteses aqui, tem muita gente assim, pastor, eu vou à igreja, sabe fazer o quê? Pedir e agradecer. Pedir e agradecer. É uma herança católica nossa. Eu vou para pedir, aí depois que eu pedi, eu recebi, eu volto para agradecer. Ou seja, eu vou 2 vezes. No máximo. E vira um ciclo na vida. Pessoas que fazem isso. Veem Jesus como alguém que está ali disponível para quando ela tiver necessidade, vai até lá. Essa é a multidão. E está cheio de gente frequentando a igreja. Talvez seja o seu caso, e isso aqui não é para expor e machucar você não, nem te ofender. É para ajudar a gente a fazer uma radiografia de quem nós somos. O primeiro grupo é o da multidão. O que procura Jesus só na hora do aperto. Depois, como diz na gíria popular, vaza. Um segundo grupo de religiosos. Gente que quer entender a vida espiritual pelas lógicas. Como é que Jesus pode dizer que nós vamos alimentar do corpo, da carne dele? Tem que ter lógica. Se não tiver uma lógica, eu não creio. E se tiver lógica, não é fé. E se não tiver fé, não é milagre. Se você puder explicar o que Jesus faz, literalmente, vai dar um bug na tua mente, é impossível. Porque se Deus faz, é inexplicável. Gente religiosa. Sabe muito sobre religião, mas não sabe nada sobre Jesus. Abre a Bíblia só para encher a cabeça de conhecimento. Não abre a Bíblia para ter relacionamento e intimidade. Você me perguntaria, pastor, o que é se alimentar de Jesus? É só olhar para as Escrituras como um todo. Alimentar-se de Jesus é gastar tempo para conhecê-lo. Porque não se conhece ninguém profundamente, sem tempo de qualidade, sem dedicar-se àquela pessoa, para então ter intimidade. Não existe intimidade sem desejo e tempo de qualidade. Tem muita gente que não conhece Jesus porque não abre a Bíblia, ou se abre a Bíblia, é só para ir lá conferir alguma coisinha teológica, para aprender alguma coisa. Vá às Escrituras para conhecer Jesus, porque é de Jesus que as Escrituras estão dizendo, não é das minhas e não é das suas necessidades. Talvez seja a sua história. Você é um bom religioso de muito tempo, muito tempo frequentando igreja aqui e outros lugares, mas você nunca teve intimidade com Jesus. Você nunca foi por um tempo sozinho, sem aquela sensação de que vou falar sozinho. Talvez você nunca dedicou o tempo e nem para no seu dia. Sai feito um doido, uma doida, no bom sentido, para trabalhar, correr atrás. E isso é importante, vai trabalhar mesmo. Trabalhe, empense. Mas se você não separa um tempo, seja ele quanto for em termos de tempo, para a oração e para as Escrituras, você e eu nunca vamos conhecer Jesus como o pão da vida. No máximo, como o padeiro das minhas necessidades. Mas surge um terceiro grupo, um grupo que viu tudo, ouviu tudo, e depois que todo mundo foi embora, quando foram apertados por Jesus, vocês viram como apertou? E vocês, vendo que todo mundo foi embora, o discurso foi duro, e vocês? O grupo dos discípulos, dos íntimos, disse assim, Senhor, o discurso foi duro, tuas palavras difíceis de compreender, esse assunto muito pesado. Talvez não compreendemos aqui tudo o que o Senhor quis dizer, não. Mas uma coisa nós somos decididos. Não importa como o Senhor diga o que tem para dizer. Não importa como o Senhor exerce o seu ministério. Não importa se o Senhor vai dar para nós garantias ou não de segurança, paz e de felicidade. Nós estamos decididos. Não vamos para mais ninguém. Encontramos no Senhor tudo o que nós precisávamos. Porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Primeiro grupo, a multidão que só procura Jesus por causa das suas necessidades. Segundo grupo, os religiosos que sabem muita coisa sobre Jesus, mas não têm tempo de qualidade, não se alimentam de Jesus. E um terceiro grupo, os discípulos, os íntimos de Jesus. Minha pergunta para você, em qual dos grupos você está hoje?
se esse cenário se reproduzisse hoje, aqui e agora, se Jesus estivesse aqui falando como sendo o pão da vida, ele é, para mim e para você, você seria mais um na multidão, buscando uma bênção, um favor divino especial, só para saciar uma necessidade temporal? Um religioso tentando entender o que Jesus está querendo dizer com aquilo, querendo que a coisa seja na literalidade, tentando enquadrar Jesus na lógica humana, pelo conhecimento que tem, ou como um discípulo de Jesus, ouvindo muito mais do que Jesus está falando, ouvindo o coração de Jesus, e estando com ele, independente do que acontecer. Em que grupo você está?